Começa agora mais um podcast da PIB Rio de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador das principais plataformas de streaming da PIB Rio de Deus. Nós já estamos no ar e começa mais uma edição do podcast da Primeira Igreja Batista PIB Rio de Deus. Nós estamos juntos aqui pelos próximos minutos, hoje com o nosso pastor Renan Pierini e o nosso irmão Cleiton Dias. Olá, meus queridos, como estão? Tudo bem? Fala Will, graça e paz, tudo bem, graças a Deus, né? Hoje a gente tá gravando aqui ao vivo, face a face. Pena que os irmãos não conseguem assistir ainda por enquanto, né? Mas é um prazer, vamos aí falar de assuntos edificantes para o povo de Deus. Legal, fala aí, Cleiton. Graça e paz, Will, também muito contente de estar aqui mais uma vez. E vamos, que o tema hoje é desafiador. Pois é, que bênção podermos estar aqui juntos, né, com uma certa distância por conta das questões de sanidade, né, sanitárias. E vamos entrar então no nosso tema desse podcast de hoje. É um tema polêmico, é um tema profundo, mas que exige uma atenção por parte de todos nós como cristãos e também aqueles que podem estar ouvindo que ainda não conhecem da palavra, não conhecem a verdade. O tema de hoje, nós vamos falar sobre pornografia, como o Evangelho concede liberdade em Cristo Jesus. Falaremos sobre a Bíblia e a sexualidade pós-queda e aí nós vamos discorrendo. Então assim, primeiro de tudo eu acho que é importante, irmão Cleiton, pastor Renan, a gente partir do princípio e definir aqui o que é a pornografia. Quem quer começar? Posso começar? Bom, como você falou, é um tema polêmico, mas porém é muito necessário falar sobre isso, porque eu acredito que muitas pessoas sofrem com isso e não assim, buscam ajuda e acabam sendo tragados aí silenciosamente, né? A pornografia, ela é um desvio do comportamento sexual que leva a pessoa a um buraco, vamos assim dizer, de corrupção e degradação, onde aquilo que foi criado por Deus, originalmente bom e muito bom, né? Que na criação a gente vê que Deus, tudo que Deus criou era bom, e temos ali a expressão muito bom, ele faz com que o ser humano seja cativo, preso deste pecado que é considerado aí como um novo narcótico, que leva a pessoa para um abismo sem fim, e uma deturpação, como já disse, de tudo aquilo que Deus criou, né? Onde a pessoa vai ver aquilo como outro, como objeto, fazendo com que ele seja usado de maneira indevida, ferindo a imagem de Deus colocada no ser humano e ferindo também a santidade de Deus. Mas graças a Deus que tem alívio, tem salvação, tem solução, a pessoa pode ser livre em Cristo Jesus. Pois é, Cleiton, a palavra pornografia, ela tem a sua etimologia. Fala um pouquinho pra gente sobre a origem dela, quando que surgiu, porque a gente sabe que a pornografia ela é tão antiga quanto remonta aí a criação de tudo, né? Sim, sem dúvida. Embora explicitamente a palavra pornografia ela seja assim um termo tardio na nossa língua portuguesa, mas como ela é de origem grega, ela aparece principalmente no Novo Testamento, né? E sempre tem uma conotação de imoralidade sexual, né? Então, em alguns textos do Novo Testamento, principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo, essa palavra ela vai aparecer bastante. Mas como você bem colocou, não é uma coisa de agora, né? Não é nenhum tipo de novidade, sempre foi um problema na história da civilização, uma vez que depois da queda, como o pastor Renan falou, tudo aquilo que Deus criou de bom foi praticamente deturpado, né? E se a gente lembrar ali de Gênesis, a gente vai observar os primeiros problemas relacionados à sexualidade. E o mais gritante, que todo mundo conhece, até aqueles que têm familiaridade com a Bíblia ou não, é o caso de Sodoma e Gomorra, né? Que é um caso muito claro, onde você vê uma inversão, né, dos papéis sexuais,
né? Você vê ali realmente uma idolatria em relação ao sexo e praticamente é o mesmo problema que está caracterizando a nossa sociedade atual. A própria poligamia, né? Já um pouco antes aí de Sodoma já é um problema sério relacionado a esse desvio comportamental em relação ao sexo, né? Que o homem não conseguiu manter-se com uma companheira, então acabou partindo para várias, né? Lembrando que às vezes a gente fala de pecado, né? E pecado, ele tem várias definições, né? Nas escrituras. E uma das definições mais conhecidas, até para quem estuda teologia, o pecado ele é visto como desvio, né? Como você desviar o alvo. Então você entende, errar o alvo. Então você entende que existe um padrão, existe uma ordem estabelecida e de repente você desvia, né? Você sai dessa rota, né? Então, com a sexualidade, com os relacionamentos, né? Com todas as esferas humanas foi assim, né? Foi um desvio daquilo que Deus intencionou revelar sobre si e sobre a criação. Sim, e a gente vê, né, logo após a queda, na questão do comportamento de Adão e Eva, já foi logo, né, Deus proporcionou o cobrimento, vamos dizer assim, dos órgãos sexuais, né? Então foi com relação à nudez. Então isso lá em Gênesis 3:21, Deus cobriu a nudez do homem logo após a sua queda, a relação com o pecado, né? E quando você fala, irmão, sobre o pecado, que é você desviar o alvo, errar aquilo que era para a gente estar seguindo, né? A gente precisa entender também que a nudez, ela é uma preparação para o ato sexual. Isso fica reservado para o casamento. A Bíblia, ela nos diz muito claro a respeito disso, né? Porque a relação sexual ela é descrita na Bíblia como descobrir a nudez. E a pornografia, ela faz justamente o contrário. Ela coloca a nudez fora do ambiente do casamento, né? Essa nudez, a pornografia, ela acaba incitando a visualização e a contemplação com a nossa imaginação ali funcionando, numa provocação, numa incitação ao adultério, à exposição da imoralidade. Então eu acho que caberia até aqui nesse momento a gente trazer o que é a imoralidade sexual, né? E a gente vê, não é isso, pastor Renan? Sim. Um paralelo com relação à imoralidade sexual lá em Gálatas 5:19, falando o que são as obras, não é nem fruto, né? Porque a carne não dá fruto, não. São as obras da carne, o trabalho que a carne acaba gerando e fazendo, né? E eu tomei o cuidado aqui de trazer, de acordo com a nossa contemporaneidade nos dias de hoje, o que a porneia, como o Cleiton bem colocou, o termo do grego, traz a imoralidade sexual, que é o próprio adultério, a prostituição, a prática do homossexualismo, o sadomasoquismo, a masturbação, a pornografia infantil. Então tudo isso acaba fazendo com que a nudez seja descoberta, né, fora do contexto ao qual Deus nos criou, para a reprodução, para o casamento, não é isso? Exatamente, e Jesus toca muito nessa ferida, né, e ele fala a respeito de pornografia, quando ele está sendo interrogado justamente a respeito do casamento, adultério, divórcio e matrimônio. Então ele diz assim: aquele que deixar a sua mulher não sendo por causa de prostituição, que é imoralidade sexual, comete adultério. Então Jesus foi muito específico e assim, alguns comentaristas bíblicos vão ser bem incisivos dizendo que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o seu revestimento de roupas, digamos assim, como eles estavam revestidos da glória de Deus, né? Então, ao pecar, eles perderam essa veste, por isso que o Senhor Jesus fala a respeito disso, e assim, tudo volta se arrastando na questão da sexualidade. Então foi um desvio grande, terrível, em que o homem ele age como um ser irracional. Então, parte do quê? Da mente.
onde a pessoa começa a projetar imagens mentais, né? Perfeito, isso mesmo. De que aquilo vai ser bom, aquilo vai ser melhor, porque o desejo dele passou agora a ser corrompido. Então ele tem uma mentalidade que pensa de acordo com a sua natureza caída, pecaminosa, e ele dá ouvidos agora nas suas imagens mentais, projetando o corpo de pessoas, de crianças, até mesmo de animais, como satisfação. Zoofilia. Né? A zoofilia ou bestialidade, né? Mas como satisfação para que ele possa encontrar prazer. Por quê? Porque ele perdeu este prazer, esta santidade, esta glória de Deus, né? Então ele começa a ser cativo. Então a pornografia ela é bastante abrangente e a gente não pode ser hipócrita de falar assim que isso só atinge homens, mulheres, né? Isso é fundamental. Isso é importante e isso virou assim uma, como que eu posso dizer assim, na questão da criação, né? Isso se arrasta, é projetado na mente das crianças, enfim, é uma desordem total, mas o evangelho é poderoso para poder libertar, né? Posso fazer só um adendo aí ao que o pastor Renan acabou de falar, até sendo breve, essa questão que ele colocou de tanto ser um problema que envolve homens como mulheres, é Sim. importante a gente considerar, porque eu tenho em mãos aqui um livro escrito pelo Tim Chester que trata sobre pornografia. E dentro desse livro tem uma pesquisa que foi feita, né, principalmente numa igreja, onde foi constatado que 20% das mulheres apresentavam um problema relacionado à pornografia e 50% homens. E o interessante é que as pessoas elas se questionam, mas como 20% mulheres, né? E existe N fatores, né? A gente poderia considerar aqui, discutir, mas o tempo é pouco. Mas uma das coisas que chama a atenção é que no caso das mulheres existe a questão da ficção erótica. Então, não é tanto como o homem, né, que tem aquela questão da imagem, do físico, né? Muitas vezes para a mulher são as palavras, é o contexto, né? Então tudo isso uma acaba... história mesmo. Sim, cada um reage. Narrativa. Cada um reage de acordo, né, com o seu contexto. Então ele procurou trazer esses fatores no livro para justamente explicar. E a pressão que as mulheres sentem muitas vezes ao lidar com esse assunto é que elas não conseguem ter a liberdade de se abrir sobre esse problema, porque há uma cobrança da mulher cristã ou ser que nem entre aspas, né, a Virgem Maria, né, perfeita, que apresenta um bom desempenho, aquela mulher impecável, ou se ela possui algum problema com conotação moral, ela acaba sendo retratada como uma mulher pega em adultério ou a mulher samaritana. Então são os extremos, né? E isso muitas vezes impede que as mulheres elas se abram para alguém para conversar sobre esse problema. Eu achei um dado e uma observação muito interessante da parte do autor. Sim, perfeito. Agora, ouvindo os irmãos aqui, veio à tona também a questão daqueles que defendem, né? Eu acho que precisa ficar bem claro para quem nos ouve, para quem nos acompanha, que a pornografia, ela realmente viola os princípios bíblicos, não é? Mas existem também aquelas pessoas que não veem mal algum sobre isso. Existem até aqueles que defendem, poxa, mas é uma indústria que move bilhões de dólares o ano todo, e realmente é. Mas precisa ficar muito bem claro que, além da pornografia violar os princípios cristãos, a gente consegue explicitar essas questões. Por exemplo, consumir pornografia é acabar contribuindo para uma das indústrias mais crescentes do mundo. E que não poucas vezes, muitas vezes, essa indústria ela é controlada pelo crime organizado. Essa indústria está ligada a jogos, drogas, prostituição, né? Muitos dos modelos que até praticam a pornografia para ser filmada e tal, colocar na internet, são pessoas escravizadas por esse sistema. Existem muitas pessoas que estão ali ao seu próprio querer, mas boa parte está ali numa escravidão, né? Outra questão,
O pastor Renan tocou aqui e me fez lembrar desse ponto. As imagens que são visualizadas ficam gravadas na mente. E isso deixa uma cicatriz para o resto da vida. Porque essas imagens vêm à tona durante um momento de excitação sexual, né? Igual o fumante que deixou de fumar o cigarro. As manchas vão continuar dentro dos pulmões, Sim. Não é verdade? E então, assim, existe esse impacto psicológico que a pornografia causa, principalmente nos casais. Poxa vida, o pastor Renan faz acompanhamento pastoral, e nós sabemos de pastores que acompanham casais, que podem receber casais que muitas vezes estão passando por esse problema, onde um dos cônjuges ou até os dois estão consumindo pornografia, e o impacto psicológico que isso causa é o quê? Um afastamento entre os casais que acabaram perdendo interesse sexual por consumir a pornografia. A gente precisa deixar isso muito bem claro, numa questão prática, né? E outra coisa também, agora para os cristãos, para os crentes, o consumo da pornografia, ele bate e escraviza a gente, porque afeta a certeza da salvação, estremece o relacionamento que a gente tem com Deus, tira a nossa vontade de ir à igreja, tira a nossa vontade de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar de Cristo a outras pessoas, porque a consciência está pesada, a consciência está escravizada, né? Então, assim, a gente tem até questões bíblicas que a pornografia viola. Quer ver um exemplo? Quando o próprio Cristo, Jesus, fala em Mateus 5,28, pastor Renan, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. São imagens, né? Imagens mentais. Então, assim, é possível ver a pornografia sem violar essa passagem? Não tem como. Impossível. Ou em Êxodos 20:17, o último mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. E aqui não é só a mulher do teu próximo, é como uma mulher que não seja sua. A pornografia consegue passar sem violar isso? Não. Então nós estamos aqui nesse podcast conversando e deixando claro, à luz das escrituras, de que realmente a pornografia é algo negativo. A gente precisa entender, não existe nada de positivo nela, né? Sim, é deturpado. É como você falou, por exemplo, o cigarro, né? A pessoa não consegue desfrutar de um bom café sem pensar no cigarro. Por quê? Porque a nicotina, ela produz dependência física e psicológica também, né? Porque a pessoa fuma porque está nervosa, fuma porque está bem. No relacionamento, quando você projeta essas imagens mentais e traz isso para o relacionamento, como é o caso que você falou, vai chegar uma hora que vai satisfazer. Vai chegar uma hora que fala assim, poxa, mas minha esposa não é igual o fulano de tal. Perfeito. Ou a coisa não, injusto. a coisa não é assim. Então ela viola tanto a santidade de Deus, como você falou, mas viola também o próximo, o ser humano. E na questão que você falou assim, entristece o Espírito Santo, enfraquece a certeza da salvação, tem um texto em Coríntios, o Cleiton acho que estava até com ele em mão, se não me engano, que é muito importante a gente atentar, que diz assim, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então como que a pessoa vai desfrutar de Cristo, vai desfrutar da verdadeira alegria em Deus, da certeza da salvação, sendo que ela está pecando contra o próprio corpo? Que é templo do Espírito Santo. E o Dietrich Bonhoeffer, né, que é um nome assim, não muito conhecido, mas que vale a pena citar, Dietrich Bonhoeffer, né, foi um alemão morto pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele fala que quando a pessoa se prostitui, sendo ele corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, quando ele se prostitui, é como se ele levasse Cristo com a prostituição. Aquele ato. No ato. Nossa, né? É interessante. Isso é pesado demais. Exatamente. Então você tem corpos criados para a glória de Deus, você está inserido no corpo de Cristo. E quando você comete aquilo... Isso. Então como que o Espírito vai habitar numa situação dessa? Então, eu estou colocando isso, como você falou, é à luz das Escrituras. Por que muitas vezes a pessoa se pergunta, poxa, eu vou na igreja, mas eu não sinto nada, eu não sinto como o Evangelho pode mudar, né? Que é um desafio para a igreja. E nós devemos ser desafiados sempre pela luz das Escrituras. Então, o texto repetindo aqui, 1 Coríntios capítulo 6, porque nós somos templo do Espírito Santo. Pode continuar aí.
Essa conversa é maravilhosa porque não é só para quem nos acompanha, nos ouve, mas para nós mesmos. Porque todos nós sabemos onde a nossa carne é fraca, onde grita mais alto em nós mesmos, né? Eu tive a oportunidade, trabalhei na iniciativa privada e participei de várias reuniões e tal, grupos de pessoas que entendiam que era normal. Um exemplo que eu quero trazer aqui na nossa gravação, no nosso podcast, é o fato de que, quem já nunca ouviu aquela frase, né? Mas olhar não arranca pedaço, olhar não tira pedaço. Então, eu quero trazer aqui Jó, lá no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, Jó fez uma aliança com os olhos dele, não é isso? Onde ele diz, eu fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Aqui assim, só vou colocar os meus olhos naquilo que é legítimo, naquilo que eu posso ter. Então, como um desafio para a igreja, a gente precisa buscar na base bíblica a questão de versículos que nos fortaleçam muitas vezes quando nós estivermos fracos, né? E eu lembro quando eu estava nessa outra empresa, que eu comentava o seguinte, né? É a regra da segunda olhada. Você não consegue evitar que uma mulher provocadora, uma mulher tentadora, uma mulher exuberante passe diante dos seus olhos. Você não consegue evitar isso. Isso acontece. Você está no ônibus, você está indo para o shopping, você vai pegar o seu carro, você para num cruzamento, né? Agora, você consegue impedir a segunda olhada, né? Então a gente precisa ter meios também, porque a gente sabe que a gente não consegue vencer isso por esforço próprio. Mas à luz do Evangelho, à luz das Escrituras, nós temos diversas passagens que nos fortalece, que a gente possa sempre lembrar e também clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo para que a gente consiga desvencilhar, que a gente consiga vencer essa questão, porque somos alvejados a todo instante. Você está navegando na internet e a qualquer momento começa a aparecer algo, não é verdade? A questão é assim, como eu já ouvi alguém dizer, você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que um ninho se forme. Perfeito. Né? Então, como a gente assim é muito projetado por imagens mentais, o texto de João, capítulo 8, 32, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde eu quero chegar com isso? Que a verdade do Evangelho é que nos satisfaz. Imagens mentais deturpadas são mentiras. Então, quando a gente é assim alvejado, seduzido por uma imagem mental, seja ela qual for, né? Não só na questão da pornografia, a gente precisa do Evangelho, da graça de Deus, para combater aquilo ali dizendo, eu não preciso disso para ser feliz. Não é isso que me faz feliz, né? Então, eu penso que este é o ponto para que você não seja consumido, vencido. Volto a repetir, você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que um ninho se forme. Tem uma frase do Chesterton que eu achei muito interessante, né? Ele diz o seguinte, todo homem que bate na porta de um bordel está procurando Deus. Aí você olha essa frase, você é estranho, procurando Deus, como assim? A primeira instância é estranha. Tem uma palavra-chave, satisfação. Qual é o ser humano que não busca satisfação, né? Então, quando eu recorro à pornografia, seja por fuga, seja em nome do prazer, enfim, né, N motivos, na verdade o que eu estou dizendo aqui, fora de Cristo, fora do Evangelho, eu estou recorrendo a algum meio de satisfação, né? Algo que possa trazer sentido, né, à minha existência e possa me dar ali alicerces, né, para conseguir viver e existir. E outra questão também, até pensando na questão de imagem, que quando houve a queda do ser humano, a primeira coisa que Satanás usou foi a imagem, né? Veio através de um fruto, né? E esse fruto, ele não veio feio,
né? Com 2 chifres, enfim, né? Foi provocativo. Foi né? provocativo. E né? proposta, né? E a promessa... O dia que você comer, você vai ser como Deus. Como Deus. E ali você tem uma promessa de satisfação, né? E é interessante porque quando a gente fez o podcast do contentamento, o primeiro aspecto que a gente analisou é como o marketing enfim, ele tem que criar desejos, né? Só que para ele criar precisa vir um senso de descontentamento, né? Para você então projetar uma expectativa naquilo que pode satisfazer. Então a primeira coisa ali que Satanás mexeu com Eva foi justamente provocar despertando o desejo. Deus disse, Deus deixou de dizer, mas não é bem assim e tal. Então, depois disso, foi para o campo da promessa da satisfação. E a pornografia, assim como qualquer outro pecado, ela tem esse mesmo movimento, né? Às descontentamento. Vezes, exatamente. E pode depois ser algo errado, casamento, vestido de um desejo, algo tentador. Isso pode ser casamento, né? Meu casamento não tá bom. Ou então algo relacionado a mim em particular, né? Ou influências. Mas sempre tem esse movimento, descontentamento, promessa de satisfação, mas a gente sabe que como o salário do pecado é a morte, no final ele promete, mas termina em culpa, né? Desespero e morte mesmo. Né, dependendo do caso. É como disse C.S. Lewis, né? No inferno Deus nos dirá, ou dirá para aqueles que irão, né? Seja feita a tua vontade. Terrível. Sim. Terrível. Ainda nesse ponto, né, de que a gente não consegue vencer a pornografia, estamos nesse assunto por esforço próprio, né? Então, à luz da Bíblia, a gente precisa encontrar um fortalecimento. E eu acho maravilhosa a passagem de Filipenses 4:8, onde o apóstolo Paulo nos exorta na seguinte situação, de que finalmente, irmãos, a gente tem que procurar tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. A pornografia se encaixa nisso? Com certeza não. Então nós temos que procurar o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, com virtude, louvor e ocupar o nosso pensamento disso, porque ela acaba gerando, a pornografia, sequelas para o casal que acha que é normal praticar isso. Para o casal e até aquele que é solteiro, está se preparando para o casamento ou pensa, né, e um dia irá para o matrimônio, ela é prejudicial. E óbvio que nós não podemos vencer por esforço próprio, há graça em Cristo Jesus para poder vencer isso. Pecados são promessas enganosas, mas a gente precisa pensar em termos, William e Cleiton, que aqui estão, mais radicais. Mas radicais no sentido... em que sentido ser mais radical? Hoje todo mundo tem um aparelho, um smartphone aí nas mãos. Sim. Se é esse o problema, você não vai morrer se você não tiver um smartphone. Com certeza. Se você não tiver uma rede social, se é aquilo que te faz pecar, né? Eu tenho um exemplo que eu ouvi, assim, esse parece ser bem grotesco e radical mesmo, mas assim, só para vocês terem uma ideia. Diz que um homem chegou num hotel, alugou lá um quarto, quando ele entrou, tinha uma televisão. Aí ele voltou na recepção e falou assim, moça, você pode tirar a televisão? Ou um quarto sem TV? Você pode tirar a televisão? Senhor, é só não ligar. Não, você não entendeu. Eu sou um cliente, eu estou pagando, eu quero que você tire a TV. Nossa. Por quê? Porque ele entendia, acredito eu, na mente dele, que aquilo o faria pecar. O fato dele estar sozinho, num quarto de O fato de ele hotel, estar sozinho, sem, entre aspas, ninguém estar vendo. Né? Vai saber qual é o canal que tem lá. Ele sabe onde a carne dele Ele grita. sabe onde grita. Então a gente precisa pensar em termos mais radicais, né? Que a gente não pode vencer por esforço próprio, a gente clama ajuda da graça de Deus, mas também não adianta você bater na frente da tentação e falar assim, olha, eu sou de Cristo, ninguém me pega, não vai acontecer nada comigo, eu sou invencível. Não, né? Não dá para você ficar marcando toca na frente do pecado, então você tem que ser radical. Jesus disse, se o teu olho, se a tua mão te faz pecar, corta. Exatamente. E ele está sendo radical
Literalmente. Tá certo. Jesus não quer ninguém manco, mas ele diz assim, é melhor que você entre na vida eterna sem um braço do que pereça inteiro no inferno, né? Às vezes, o que eu acredito assim é que existe uma grande confusão. Então, quando a gente fala assim, você precisa ser radical. Às vezes a pessoa ela interpreta o radical justamente nesse ponto. Significa você tomar uma determinada atitude confiando no seu esforço próprio. E não é isso. Não é isso. Não é na força do próprio braço. Isso. A radicalidade que a gente fala é a atitude que a gente precisa tomar, né, que vai justamente impedir que a gente não caia nesses gatilhos, né? Então, que nem, por exemplo, o famoso José, né? José, ele não deu de cara com a tentação e venceu. Na casa de Potifar. Ali diz que ele fugiu. E é isso que a gente faz com a tentação, a gente foge. E quem nas escrituras venceu a tentação? Está lá em Mateus capítulo 4, Jesus Cristo. Ele foi tentado em todas as coisas e ele venceu, e ele triunfou. Então cabe a nós fugirmos. Fugirmos e aí entra o evangelho, né? Porque Jesus, ele mesmo disse, eu venci, né? Então ele falou isso para que a gente encontrasse ânimo nele pela fé. E assim, essa questão do evangelho é importante, porque aí agora, como o pastor Renan está com a gente aqui, talvez eu vou precisar ser corrigido na colocação que eu vou fazer, mas é assim. Muitas vezes, quando a gente trata desse assunto na igreja, e aí a gente fala sobre a necessidade de largar a pornografia, vigiar e etc. Às vezes, a única atitude que a gente tem para um jovem ou para casais que enfrentam esse problema é dar uma receita de bolo. Então, eles chegaram com um problema, aí eu estou falando de aconselhamento pastoral, aí você vira assim, olha, então a partir de hoje vocês vão fazer o quê? Peça perdão para Deus agora, aí vocês vão ler a Bíblia, vocês vão orar, vocês vão fazer assim e assado, né? É correto? É correto. A gente tem que meditar na lei do Senhor dia e noite, a gente sabe disso. Mas olha só, a gente precisa ser cuidadoso porque nesse tipo de ênfase a gente está esquecendo do Evangelho e a gente está focando muito naquilo que a pessoa tem que fazer. Ela tem que fazer aquelas coisas? Tem. Mas precisa existir o elemento de confiança, né? O elemento de fé. Porque é pela fé que ela vai conseguir triunfar, né? E até lidar com as recaídas também. Para não virar confessionário, né? Fiz isso. Reza uma Ave Maria, um Pai Nosso e tá tudo resolvido, né? Nós protestantes temos uma alma católica às vezes. Eu quero fazer um gancho perfeito aqui, porque o irmão Cleiton tocou num ponto. Eu sou palestrante voluntário para dependentes químicos, né? E a gente palestra dizendo o seguinte, que a luta contra a dependência química, a luta contra a droga, é a única guerra que você vence fugindo dela. Quando você fala isso para um general de um exército e tal, é incabível. Se vamos para a guerra, nós temos que guerrear, temos que enfrentar o nosso inimigo de frente mesmo, enfrentar, né? Mas a droga, e assim como a pornografia é uma droga, a gente consegue vencer, que é um pecado, a gente não vence o pecado enfrentando ele dizendo, venha que eu estou forte, pelo contrário, né? Deus, através do seu Espírito Santo, nos enfraquece daquilo que nós achamos que temos dentro de nós, da nossa carne, para que haja maior porção do Espírito em nós e nos fortalecermos. E assim, eu queria só de um modo bem prático dizer aqui sequelas que a pornografia deixa nos casais rapidamente e como que a gente pode, né, livrar-se disso, que é uma série de fatores. Então assim, o pastor Renan tocou no assunto sobre a comparação injusta que acontece entre o corpo do nosso cônjuge e aqueles modelos. E isso acaba provocando impotência e desinteresse sexual dentro do casamento. Segundo ponto, traição e infidelidade. E isso acaba abrindo uma porta para o adultério, porque aguça o desejo, o apetite de experimentar a pornografia dantes vista, né? Terceiro, um sofrimento para a esposa ou para o marido que se sentem traídos, jogado fora e até trocado por prostitutas ou prostitutos virtuais, né?
E outra questão também, se você tem filhos adolescentes, acaba tirando a autoridade para você cobrar dos filhos para que eles não vejam pornografia na internet, porque isso também é um drama. E acaba sendo uma influência. Exatamente, é um drama que pais vivem, mas com que autoridade um pai vai dizer para o seu filho adolescente se ele mesmo consome pornografia? Você acaba perdendo a sua autoridade dentro da sua casa, porque você não vai poder exigir do seu filho aquilo que você não faz, né? E essa questão de como se livrar, primeiramente, à luz, à base do evangelho, mas também precisa ter atitude nossa, né? Tolerância zero, como o pastor Renan colocou aqui, perfeito. Se você consome um pouquinho, você vai aumentar o desejo de consumir mais, é como uma droga. Então, evitar radicalmente o acesso ao material pornográfico. Se necessário, como o caso do rapaz no hotel, livre-se da TV, livre-se do computador, do celular no início. Sei lá, peça para sua mulher colocar uma senha no seu celular, até você ganhar força para ir caminhando sozinho, né? Cuidado com as sutilezas, o erotismo disfarçado, né? A pornografia disfarçada de erotismo. Eu não assisti, mas ouvi muito falar sobre aquela série lá, ou filme 50 Tons de Cinza, né? Então assim, a gente tá ali às vezes numa rede de streaming, um Netflix da vida, e é difícil você às vezes selecionar uma série que vai chegar um momento que você não consegue olhar. Você fala, mas é uma coisa boba, é um beijo mais sensual, isso é um erotismo. Isso acaba fazendo com que gatilhos sejam disparados na sua mente. Hoje é um tiquinho que você acha que não faz sentido, isso aí não vai fazer mal. E amanhã se relativiza e amanhã é algo maior. Outra questão, acho que é muito importante, o pastor Renan também, daqui a pouquinho nós já estamos correndo para o fim, mas de fazer prática devocional com o seu cônjuge. Né? Ler texto bíblico que fala sobre o casamento, a pureza, a santidade, orar juntos sobre esse assunto, ter disposição para perdoar também, né? O maior amigo, o maior apoiador para ajudar alguém a sair de um caminho assim é aquele que está ao seu lado também, além de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que é quem nos fortalece, né? Então assim, orar junto, se comprometer a dizer quando tiver tentado para não cair, não é verdade? Fazer um pacto de prestação de contas com o seu cônjuge. Prestação de contas é importante. Né? Sempre dizer a verdade. Puxa, olha, mas se eu falar para minha mulher que eu tive essa tentação, ela vai acabar com o casamento. Um irmão na igreja, um amigo com quem você possa confiar fielmente, vamos dizer assim, né? Mas de você poder abrir ali suas mazelas com ele e dizer, poxa vida, olha, ore por mim, essa semana eu caí em tentação, eu caí naquilo, e é uma pessoa que vai estar te cobrando saudavelmente para que você volte para o caminho correto, não é verdade? E outra, pessoal, nós estamos numa era de internet, ficar na internet apenas no tempo necessário. Ficar ocioso na internet é pedir para navegar em oceanos que está cheio de tubarão, não é verdade? Exatamente. Uma hora você vai ser tragado. Isso. E por último, também, só para fechar, buscar incessantemente em oração, pedindo a Deus a libertação desse ato pecaminoso, né? Se cair, arrepender-se, confessar a Deus, confessar ao marido, confessar à esposa ou àquele que você confia e recomeçar essa luta, porque é difícil. Os hábitos ruins, eles demoram para morrer. Né? São hábitos. São hábitos. Não dá para você acabar com não dá para você demolir uma obra manualmente num único dia. Eu falo por conta do mercado da construção, mas você não vai demolir uma casa, uma edificação na marreta num único só dia. Então, os hábitos ruins, eles demoram para cair, mas a gente não pode parar, tem que ser incessante a nossa busca. Mas dá para fazer uma implosão, né? Você pode fazer uma implosão, cortar pela raiz, exatamente. Você pode fazer uma implosão, então você coloca uma dinamite lá e bum, vai ficar os escombros. Mas o gigante caiu. Exato. Né? Então o trabalho será o quê? Tirar os escombros e fazer ali uma reconstrução. Agora, pense comigo, quando a gente acorda, qual uma das primeiras coisas que a gente faz, além de abrir os olhos, é pegar no celular. Né? Sim, então, se a pessoa enfrenta esse problema, não pegue. Faça um devocional, peça a Deus graça, pegue a Bíblia, mergulhe nas Escrituras, né? Peça que Deus
guarde a sua mente. E a melhor maneira de vencer é admitir fraqueza. Exato. Sim. É admitir fraqueza. Eu tenho problema com isso e ser honesto para com Deus. A gente gosta da honestidade, mas a gente às vezes não é honesto para com Deus e não crê no poder do Evangelho de chegar assim: Senhor, meu problema é X, Y, Z. Me ajuda. Afasta de mim esse mal. Afasta de mim, né? Porque eu não consigo. E Deus vai te dar graça, alimente-se pela manhã com o Evangelho, para que o resto do dia você possa caminhar na graça de Cristo. Né? Uma das teclas que eu bati aqui em relação ao Evangelho, por que o Evangelho? A gente também, além do desafio, né, de sermos radicais em relação a esse problema, a pergunta que vem a seguir é como lidar com as recaídas. E você vai precisar de muita graça e outras pessoas, principalmente se você for casado, a sua esposa ou o seu marido, né, precisarão de muita graça, né, porque numa situação dessa, né, alguém vai se sentir ferido, né, assim, o pecado ele sempre tem consequências. Mas nesse momento aí é a palavra que você falou, né, é o perdão. E aí a gente cai naquilo que Pedro perguntou para Cristo: Senhor, até quanto, né, posso perdoar? Devo perdoar. Então, é graça. E uma outra questão também, a gente lembra a importância da comunidade, né? O trabalho pastoral é essencial, né? A gente precisa lembrar disso, mas o papel da comunidade. O próprio Tiago, ele incita os irmãos a orarem, fazer a oração do justo, mas esse justo que ora, e a oração dele é viva e eficaz, é o mesmo justo que você pode sentar com ele, e Tiago vai dizer: confessai uns aos outros, né? E ele não fala isso num aspecto assim de cobrança, de opressão, né? Ou confessionário. É no sentido curador mesmo. Sentido curador. Porque você tem o Evangelho, mas você tem aquelas pessoas que é que nem o Paul Tripp fala, instrumentos nas mãos do Redentor. Os membros trabalhando juntos. Exatamente. Em prol, em benefício do corpo. Exatamente. Que é único. E além de confessar uns aos outros, faço aqui menção, para a gente já ir para o final e o pastor Renan terminar, 1 João 8, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? E temos o advogado. Sim. Evangelho puro e simples. Exato. Pastor Renan, irmão Cleiton, nossos ouvintes e espectadores, com a graça de nosso Senhor, nós já chegamos aqui ao final desse podcast, que eu achei assim maravilhoso, fabuloso poder falar sobre esse assunto. Poderíamos, né, estar discorrendo mais e mais, mas sabemos também da correria do dia a dia. Então eu peço ao pastor Renan para que a gente venha fazer uma finalização. Amém. Bom, deixando bem claro aí que Deus é poderoso, né, para conceder graça em tudo isso. A pornografia não só nas imagens mentais, mas também nas palavras, né? Gestos obscenos, palavras, piadas. Isso entristece o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo mesmo clareie nas nossas mentes que Ele é alguém que habita dentro do nosso ser e Ele tem prazer em nos mostrar. Ele é como um holofote, né? Ele nos mostra Cristo. E Cristo, Ele é cheio de ternura para socorrer aqueles que vão a Ele. Então, que a gente possa entender que o Senhor é o Deus da graça. E vamos orar baseado no Salmo 139, que é um salmo maravilhoso, onde nos mostra que Deus conhece todas as coisas, né? Nosso Deus, nosso querido Pai, o Senhor que sonda-nos e que nos conhece. Tu conheces o nosso assentar, o nosso levantar, de longe entende o nosso pensamento. Cercas o nosso andar, o nosso deitar, conhece todos os nossos caminhos, e sem que haja uma só palavra na nossa língua, o Senhor tudo conhece. Meu Deus, dá-nos pureza. Nós precisamos da pureza, do sangue do Teu Filho Jesus, que nos purifica de todo pecado, para que possamos, ó Deus, desfrutar de Ti, porque nós não vencemos, ó Deus, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Nós procuramos beleza nas fontes erradas, mas nos ajuda, ó Deus, a vencer o pecado, a buscar a beleza que há em Ti, a beleza do Teu Filho, que grita mais do que qualquer imagem mental que possa ser projetada em nossas mentes de maneira pecaminosa.
Como diz o Salmo 139, para onde iremos nós? Para onde fugiremos do teu Espírito? Se formos ao céu, o Senhor lá está. Se formos ao inferno, o Senhor lá está também. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a aborrecer toda obra perversa, a ter os teus caminhos como preciosos. E sonda-nos, prova-nos, conhece os nossos pensamentos. E se há algum caminho mau, guia-nos, Senhor, pelo caminho certo, para sermos cativados pela verdadeira beleza que há em Ti, onde o pecado se apresenta com promessas enganosas de satisfação, mas só o Senhor é a nossa satisfação. Nos ajuda por meio de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, irmão Cleiton, pastor Renan. Obrigado. E não se esqueça de compartilhar esse podcast nas principais plataformas de streaming onde você encontra o podcast da PIB Rio de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Abraço, tchau, tchau, Deus abençoe. Abraços, Deus abençoe.